Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com a presença dos brilhantíssimos Jorge Adolfo, Nuno Nascimento e Francisco Mendes da Silva. Portanto, o Jorge Adolfo, recém-chegado de uma Assembleia Municipal onde foi fustigado, não foi mencionado diversas vezes, e portanto, mas não é esse o tema meia vez. Não é esse o tema que nos traz aqui hoje e tem a ver com aquilo que gostaríamos hoje aqui de discutir, tem a ver na sequência dos diversos casos e casinhos que têm sido divulgados a nível da comunicação social em Portugal. E a questão hoje que queríamos debater um pouco era a comunicação social regional, que está em situação difícil, não é de agora, é desde há muito tempo. Será que a comunicação social regional tem as mesmas condições da comunicação social nacional? E qual a importância que isso tem para a solidez da democracia a nível das regiões? E, portanto, a importância disto para a constituição de uma sociedade civil forte e do espírito crítico dos cidadãos. E, portanto, eu posso falar na primeira pessoa e, portanto, isto é uma atividade que é bastante difícil e que aquilo que eu posso dizer é que a independência tem um preço. E o preço é um preço bastante elevado e, portanto, para a comunicação social regional é muitíssimo difícil a sobrevivência no seu dia-a-dia, porque não consegue ganhar escala para conseguir rentabilizar a estrutura que tem, porque, obviamente, para que se ter jornalismo tem que se ter jornalistas, tem que se ter uma estrutura. Nada se faz, sobretudo nesta atividade, sem pessoas e, portanto, é uma atividade particularmente difícil e que, ao longo, e que é fortemente condicionada, ou existem fortes tentativas de condicionamento, diretas ou indiretas, por parte do poder político. E, portanto, para abrir esta discussão, que penso que pode ser muito interessante, passava a palavra ao Nuno Nascimento. Nuno, qual é a tua perspectiva sobre isto? Eu sou suspeito porque estou ligado a um órgão de comunicação social regional, portanto, que é o Jornal do Centro, mas que, mais uma vez, é uma atividade extremamente difícil, portanto, para garantir a sustentabilidade da atividade, não é? Porque muitas vezes, apenas para cobrir os custos, não estamos a falar de lucros, estamos apenas para garantir o break-even da atividade das empresas. Eu acho que os últimos anos provocaram uma grande alteração em todo o panorama da comunicação social. Nós não podemos ver isto apenas do lado do público, dos consumidores, dos patrocinadores, dos compradores de publicidade, dos produtores de conteúdos, que são depois úteis para os órgãos de comunicação social. Temos que perceber um mundo que desviou o seu padrão de consumo de informação daquilo que eram os jornais, daquilo que era a televisão normal, daquilo que era a rádio, para outros suportes, para outras formas de comunicação. Ou seja, primeiro ponto, houve uma mudança e os próprios agentes económicos e decisores relevantes para o caso perceberam que lhes compensa investir, muitas vezes, em outros formatos que têm acessos a alcances grandes por muito menos custo. Simultaneamente, há aqui questões que não podem deixar de ser consideradas, que é ao poder. Há aqui um papel muito grande do Estado e das entidades públicas. Porquê? Porque são os grandes gastadores de comunicação em Portugal. Tirando 3 ou 4 muito grandes empresas portuguesas, se nós fizermos o somatório o volume gasto em comunicação pelos diferentes níveis de administração pública, nós encontramos aí um grande consumo, um volume que poderia ser suficiente para alavancar muitas entidades pelo país fora. Detectamos também aí que o país está inclinado. Onde há consumidores, onde há população, há mais força e há mais comunicação e há mais órgãos. Onde há menos população, há menos força de comunicação. É como em quase tudo na vida. Há aqui outra coisa, voltando à questão, que é preciso também considerar, que é, ao poder, aquilo que interessa, obviamente, é a manutenção do poder. E a manutenção do poder faz-se com boa mídia, com boa notoriedade. Portanto, qualquer órgão social que não veicule uma imagem positiva do decisor é normalmente marcado como não deve ser continuado a ser escolhido. Mas isto não é uma questão dos decisores políticos.
não sei se lembram, há uns anos, o Grupo Espírito Santo acabou com a publicidade no Expresso e era um dos maiores patrocinadores ou compradores de publicidade em Portugal. Portanto, isto é só por questão de uma notícia, ou seja, isto é transversal a toda a sociedade. E para não monopolizar, há aqui outra questão ainda que é importante, que é, houve uma altura em que houve uma rarefação dos órgãos de comunicação. Aquilo que havia, uma coisa que era das taxas pagas que suportavam aquilo que era a imprensa local, desapareceu. Mudou o modelo e o decisor não se preocupou em encontrar um modelo sustentável para isto. O que acontece é, mais uma vez, onde há menos empresas, onde há menos população, é mais difícil manter os órgãos de comunicação social. O que quer dizer que cada vez menos temos informação local, cada vez mais temos informação de outros locais, em outros formatos. Em Viseu temos um jornal diário, é o único jornal que sobra em Viseu, e se vocês repararem... em papel. Em papel, sim, em papel. Se vocês repararem, são normalmente 2, 3 páginas de Viseu e o resto já não é de Viseu, é da região centro, por partilha de conteúdos com outros jornais. Portanto, a situação não vai ser fácil mudar se não houver políticas que permitam uma redistribuição das receitas para estes órgãos de comunicação social. Finalmente, sobre a importância e a capacidade que tem naquilo que é fazer o escrutínio público da ação de empresas, ou seja, de serem o quarto poder, como é também a sua função. Eu acho que nós assistimos ao longo das últimas décadas a um enfraquecimento indescritível da capacidade de investigação e de toda a imprensa, nacional, local, sem exceção. E nós passamos a ter as notícias e as capas penduradas em denúncias anónimas, em whistleblowers, em os Panama Papers deste mundo, os sucessivos leaks de tudo e mais umas botas, as partilhas de informação inacreditáveis entre órgãos da Justiça e o Correio da Manhã. Quer dizer, ficamos dependentes da denúncia deste justiceirismo para fazer o escrutínio. O que nos está a gerar também uma coisa que é horrível, que é tudo agora está no mesmo saco. Todos são desonestos, todos são corruptos, todos... eu não sei qual era... Hoje havia alguém que era corrupto, era corrompido com queijo da serra, quer dizer, já não sei qual era a notícia. Quer dizer, também temos que ter calma. Portanto, voltando ao princípio sobre a questão, é cada vez mais importante que haja imprensa séria para primeiro deixar de... para contrabalançar as mentiras e o ódio das redes sociais, mas é preciso que decisores políticos e órgãos de comunicação social se adaptem a estes novos tempos e que haja a capacidade e a vontade de, aguentarem boas notícias, ainda que façam uns telefonemas irritados aos donos dos jornais, percebendo que não é do dono, muitas vezes está a decisão editorial, mas pronto, isso é o jogo normal destas coisas, quer dizer, não me parece que seja tão mal quanto alguém dizer que está zangado com a notícia. O que está mal é dizer que se vinga dessa notícia. Muito bem. Jorge Adolfo, esta má disposição do poder político e regional é transversal a todos os partidos. Eu falo por experiência própria e, portanto, aquilo que o Nuno diz da má disposição e, portanto, havia uns menos inteligentes que mandavam SMS e que, portanto, ficava escrito, outros um bocadinho mais dissimulados que me telefonavam, outros um bocadinho mais que mandavam emissários falar comigo e, portanto, felizmente a coisa abrandou e agora... Mas há uma coisa que é certa, é que em diversos domínios, em questões de comunicações de eventos, em tudo o que seja, dá-se sempre primazia, e também por experiência própria, a um órgão de comunicação nacional, pagando 5 ou 6 vezes mais. 5 ou 6 vezes mais. Uma Câmara, um exemplo, uma Câmara aqui local, pagou um dinheirão a um semanário de referência a nível nacional por um suplemento que ninguém viu e pagou um dinheirão. E, portanto, se um semanário ou se um órgão de comunicação social regional lhe fosse propor algo a um quinto ou um quarto do valor, não seria aceito porque, portanto, há aqui claramente
na minha perspectiva, uma falta de percepção da corrosão que isto provoca na sociedade civil e na democracia, no espírito crítico e no desenvolvimento futuro das pessoas. E, portanto, isto entroncando também com outra questão, que é a situação gravíssima que vivem as rádios regionais e, portanto, as rádios regionais estão todas, quase todas, para não dizer todas, falidas e, portanto, em que, portanto, não têm, portanto, obviamente, se estão falidas é porque também, se calhar, não têm razão de existir e têm de fechar. E, portanto, mas, mais uma vez, perde-se mais uma vez, a característica regional, a informação regional, em detrimento de uma informação standardizada que... Está à espera que na SIC apareça uma notícia sobre a Assembleia Municipal de Viseu de hoje, não é? Exatamente, e portanto não aparece, e portanto se nós somos pessoas interessadas na realidade das nossas regiões, isto dependemos da comunicação social regional, e portanto... Jorge... Apesar de estar aprovada, por exemplo, no caso concreto, apesar de ter sido aprovada pela própria Assembleia, a transmissão online ainda não acontece. Portanto, ou seja, não havendo cobertura, ninguém sabe o que lá acontece. Um dia à saída da Assembleia Municipal, houve uma deputada veio ter comigo, o Sr. Fulano, o seu jornal está cada vez mais de direita. E passado 2 minutos, outro deputado veio-me dizer, o seu jornal está cada vez mais de esquerda. Portanto, organizem-se. Porque interesse era um descolofonado. O Nuno, ok, mas o Nuno é amigo e, portanto, o Nuno, quando não concordava com a notícia, ligava-me e a gente discutia, tinha discussões, como diz, faz parte do jogo, mas o problema é quando, de alguma forma, se tenta condicionar as notícias com pressão económica e, portanto, aquilo que é a sobrevivência da comunicação social ou passa, na minha perspectiva, por um financiamento público que permita que seja com critérios objetivos e que seja à prova de qualquer tipo de censura política, não é? Ou então os órgãos de comunicação social têm que escalar e procurar desenvolver outro tipo de serviço e produtos de forma a que nos reduza, porque efetivamente a informação não dá dinheiro. Jorge Adolfo. Eu acompanho algumas das preocupações que disseste e que o Nuno também referiu, mas eu começaria por dizer o seguinte. Aqui há talvez uns 30 anos, 25, 30 anos, declarou-se a morte... Nós não éramos nascidos. Ainda não éramos nascidos. Declarou-se a morte do vinil nos discos. E hoje, passados os 30 anos, o vinil está aí outra vez. Também tem sido declarada a morte da imprensa sucessivamente ao longo das décadas. Isto não é novo. Parece-me que hoje, 2023, estamos numa realidade nova, comunicacional, que resultou do digital, que resultou das tecnologias de informação e de comunicação. Vamos ver o caso do Jornal do Centro. O Jornal do Centro, em papel, deixou de se comercializar em papel, mas existe em formato digital. Portanto, continuamos a ter jornalismo local, regional, mas agora, enfim, adaptado à nova realidade social, económica, ideológica, digamos assim. Outros jornais mantiveram o seu formato analógico, o seu formato em papel, como já referiram, mas existe ainda um largo público, uma percentagem muito significativa que ainda se revê e ainda consulta o papel. Basta percorrer os cafés, os restaurantes, os lugares assim de convívio, as associações, todas elas têm sempre um jornal diário ou um semanário. Mantêm essa realidade. Agora, é um facto que a parte comercial, porque um jornal não sobrevive, a menos que seja com a tal intervenção estatal de apoio, de financiamento, não sei se isso não iria criar outras dependências e outras subserviências, como aconteceu no passado.
Porque os jornais, temos que ver que a maior parte dos jornais que nós tínhamos em Portugal, durante uma série de anos, eram jornais do Estado, que depois foram, tal como a banca, tal como outros serviços, foram privatizados. Sem haver... Como tínhamos a televisão, como tínhamos, não é? E, portanto, agora, parece-me é que a nova realidade social, a nova realidade comunicacional, passa muito pelo digital, pelas plataformas, pelas tecnologias de informação. E, no caso concreto, e estamos aqui num espaço novo, que é uma televisão que é, não sei se estarei a cometer algum erro, algum lapso de memória, mas é a primeira televisão local que existe na cidade e aqui no concelho de Viseu é esta. E que resulta de uma adaptação digamos, do espaço comunicacional e comercial de um grupo. Portanto, eu não vejo isto como um problema, vejo isto como uma adaptação à nova realidade. Também queria dizer que no Instituto Politécnico de Viseu nós temos o curso de Comunicação Social, que tem fornecido muitos jornalistas a todos os órgãos de comunicação, desde televisão, enfim, dá-me sempre muito prazer ver ex-alunos nos vários canais de televisão portuguesa, ou nos jornais, ou aqui também no Jornal do Centro, como têm cá passado tantas vezes. Portanto, isto quer dizer que, em termos de classe profissional, estão a sair do Instituto Politécnico, nomeadamente do de Viseu, como de outros institutos politécnicos, como das universidades, pessoas muito qualificadas. A questão está em distinguir o jornalista do não jornalista. E muito daquilo que existe no espaço comunicacional não é jornalismo. É um indivíduo que está sentado atrás da sua secretária, com um computador à frente e que coloca numa rede social uma coisa que lhe veio à cabeça. Uma opinião pessoal, que não é uma notícia. Bom, e portanto eu penso que o trabalho aí, esse trabalho, e o grande desafio acho que passa por esse aspecto do que é jornalismo, daquilo que não é jornalismo. Mas não é, volto a dizer, não é aquilo que se chama jornalismo de investigação é caro. Claro. Aquilo que se chama jornalismo de investigação é caro. E uma não, coisa, não ir atrás da espuma como a história da corrupção por queijo da serra, que comentaste agora, João, ou então... Uma coisa é o jornalismo de investigação em territórios pequenos, como é o nosso, portanto, o jornal local ou a televisão local, que no seu território de influência, no seu território que ocupa, fazer uma investigação sobre o empresário, ou o autarca, ou o professor, ou o advogado, ou, enfim, não interessa agora a profissão, mas fazer o jornalismo de investigação sobre alguém que até é uma figura com a qual nos cruzamos, eu já o referi isto aqui, uma coisa é fazer este jornalismo de investigação, outra coisa é fazer um jornalismo de investigação a uma escala nacional ou para além disso. É muito mais, digamos, fácil, no sentido de que não se conhece a pessoa pessoalmente, não se cruza com ela no café, não a conhecemos há não sei quantos anos. Portanto, e o jornalismo local tem essa limitação, mas dificuldade. Francisco. Bem, nós decidimos discutir este tema como uma espécie de gancho para a atualidade nacional e para tentar estabelecer aqui um paralelo ou um contraste com a realidade nacional ou com a atualidade nacional, tendo em conta, essencialmente, estes últimos meses de grande intervenção da imprensa nacional numa certa, enfim, numa certa erosão da popularidade do governo por causa dos chamados casos e casinhos. Eu acho importante começar por dizer que esse tema dos casos e casinhos mostrou bastante do que é hoje em dia a imprensa, com tudo o que o momento que ela vive tem de bom e de mau.
De bom, eu acho que, desde logo, isto mostrou que a imprensa é um veículo de uma sociedade que está muito mais atenta e é muito mais escrupulosa no controlo dos políticos e da atividade política do que era antigamente. Eu acho que muitos políticos, e o Primeiro-Ministro acho que mostrou essa pecha, queixam-se de coisas que antigamente não aconteciam, mas eles são apanhados numa espécie de curva da história. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos a esta parte, Portugal deixou de estar desatento a algumas coisas, por várias razões. Como eu disse, há coisas boas e coisas más. Razões boas e razões mais problemáticas. Por exemplo, o facto de nós termos uma democracia consolidada mostra que estamos muito mais, faz com que estejamos muito mais atentos a estas coisas. Claro. Quer dizer, hoje em dia nós já não, ou pelo menos há uma parte muito maior do que a parte, há uma parte da população a não estar relaxada com estas coisas, muito superior à parte da população que antigamente vivia relaxada com estas coisas. Depois, a imprensa privada e a consolidação do jornalismo livre e privado também foi muito importante. Nós já não vivemos como há 30 anos, ou há 30 e tal anos, com a televisão pública, grande parte dos jornais eram públicos, não havia, e portanto o governo dizia à RTP que não era para dar aquela notícia e a RTP não dava. Isso não acontece atualmente, penso eu, não é? Já não acontece, porque se acontecer, quer dizer, há outros que dão. Claro que a erosão das condições financeiras de como é que se faz a imprensa, que tem várias razões hoje em dia, mesmo imagino que o Jornal do Centro também sofra isso, por exemplo, que ainda por cima está mais na internet, ou está essencialmente na internet neste momento. Quando uma pessoa entra, por exemplo, através de uma plataforma como o Facebook ou o Instagram ou o Twitter, isso conta para os medidores destas coisas. E faz com que grande parte da publicidade hoje em dia seja capturada por estas plataformas e não por quem gasta dinheiro a dar a notícia. Isto tem um problema. Mas a verdade é que também há outros problemas. E isto faz com que os órgãos de comunicação vivam em condições de sustentabilidade financeira muito diferentes daquelas em que viviam antigamente, para pior. Isso faz com que, obviamente, vivam sob o instinto do sensacionalismo, para ganhar cliques, quantas vezes vocês apanham nas redes sociais títulos completamente sensacionalistas e vocês vão ver que aquilo não é nada do que o título diz, mas entretanto já ficou registado para as agências de meios qual é o tráfego daquilo. E esse sensacionalismo também se nota muito nos casos e casinhos, porque há coisas verdadeiramente importantes e há coisas que não interessam para nada. E depois a própria lógica da internet e da televisão do 24/24, em que tens que estar sempre a ter os ciclos noticiosos que são muito rápidos, também faz com que aquilo que nós muitas vezes achamos que é controle do poder político não é mais do que um modelo económico, um modelo empresarial e um modelo de negócio que está a destruir a própria democracia. Dito isto, eu acho que, apesar de tudo espremido, há um espírito e uma capacidade de controle do poder, hoje em dia, que se manifestou nestes últimos meses, nesta crise dos casos e casinhos, podemos chamar-lhe assim. Eu acho que daqui a 5, 10, 20 anos isto vai ficar como um marco histórico deste período, muito sinceramente. Aliás, viu-se ontem, não sei se vocês viram, nós estamos a gravar na segunda-feira, ontem no programa do Ricardo Araújo Pereira, ele estabelece uma diferença, ou mostra o contraste entre a entrevista do Primeiro-Ministro à Visão em dezembro e a última esta semana à RTP, e que é uma coisa extraordinária de diferença. Portanto, mas para dizer que há de facto, a imprensa cumpriu o seu papel. E aquilo que me preocupa é tentar saber, e acho que é este o nosso tema aqui, se a nível local e regional a imprensa tem o mesmo poder, as mesmas condições e o mesmo poder. Porque a verdade é que a imprensa nacional, que tinha atenção às questões regionais,
Não ia, obviamente, ver as assembleias municipais. Mas havia o Público, tinha uma secção regional importante. O JN tinha uma secção regional, não era só um regional do Porto, era de toda a região norte e centro-norte, e, portanto, lia-se muita coisa sobre Viseu. Eu lembro quando fui candidato à Câmara de Viseu em 2009, o Jornal de Notícias quis-me fazer uma entrevista, não porque era eu, mas porque acompanhava as eleições em Viseu. E isso, eu entendo que é impossível comparar, e é impossível comparar no sentido, é impossível equiparar. Porque a imprensa regional é, de facto, muito, muito frágil. E é muito frágil porque depende essencialmente do poder. Grande parte da imprensa que ainda sobrevive é uma imprensa que sobrevive à conta dos editais e da publicidade das câmaras municipais. Portanto, uma imprensa assim nunca conseguirá ter a função que a imprensa sempre teve, que era, como acho que eu julgo que até foi o Edmund Burke, filósofo conservador, que disse o quarto poder. A ideia do quarto poder, que quer dizer, é uma forma de a sociedade também se organizar para lá da dependência do poder político. Eu só vejo eu percebo que em momentos de desespero as pessoas acreditem em tudo. E esta ideia de que, de uma forma ou de outra, vai ter que ser o poder político e os dinheiros dos contribuintes a salvar a imprensa, eu acho, não é errada, quer dizer, é a imprensa a suicidar-se. Se diz, a forma de nós mantermos a nossa independência é dependermos... A independência. Manter a nossa independência é dependermos dos dinheiros públicos. Assim não. O que é preciso, eu, por exemplo, mas eu acho que há oportunidades. Eu acho que o Jornal do Centro verdadeiramente não quer estar aqui a dar a graxa. Mas, aliás, basta ver como o nosso programinha, que já começou há algum tempo, e vai fazendo o seu caminho, é comentado. Nós andamos na rua, as pessoas que comentam-no, as pessoas que têm importância na política cá, às vezes ficam chateadas, mas, quer dizer, nunca sentimos nenhuma pressão nem nada. Sim, claro. Talvez era o que mais faltava. Quanto mais, acho que é o Ricardo Costa, da SIC, que diz isso. Quer dizer, era o que mais faltava, que as pessoas, os donos, os proprietários dos órgãos de comunicação social e os diretores e os responsáveis pelos órgãos de comunicação social, que obviamente vão receber telefonemas, vão receber telefonemas de políticos aos gritos. É normal. A questão é saber se cedem ou não. Não podem ceder nos princípios. Mas eu, quando digo que o Jornal do Centro é importante, é porque percebeu, e é um comentário àquilo que o Jorge disse sobre o vinil. É verdade que o vinil está a ter um comeback, mas é para um nicho. Não é o vinil que vai ser o futuro. O futuro é o streaming, são as plataformas desmaterializadas. Sendo que, ao mesmo tempo, também há uma coisa que tu notas na desmaterialização da comunicação, seja a comunicação cultural, entretenimento, seja o que for, é que também é cada vez mais desagregada em nichos. E quem conseguir ter um nicho suficientemente grande tem sucesso. E por isso é que eu acho que não há nicho mais evidente hoje em dia, por exemplo, à imprensa, do que a região. Do que uma imprensa regional. Uma imprensa regional forte. Eu, por exemplo, que adorava ler na imprensa nacional, lia sempre as secções regionais. Hoje em dia não encontro. Encontro coisas sobre a Síria e sobre a China, que são cópias do que eu li no dia anterior no New York Times ou no Guardian, porque hoje em dia as pessoas que leem jornais também são mais instruídas e conseguem ver nos jornais internacionais ou nacionais aquilo que depois encontram noutras plataformas. E, portanto, eu acho que isso é preciso criatividade, muito investimento. Não há independência política a nível regional sem independência económica. E não há independência económica sem apostar em novos meios. Só mesmo para terminar, eu já sei que me estou a alongar, mas reparem no seguinte. Grande parte dos jornais, mesmo nacionais e internacionais, que têm sustentabilidade, têm-na por motivos que não têm necessariamente só a ver com as vendas. Claro que é impossível comparar qualquer jornal português, muito menos os regionais, com o New York Times. Vocês falam, custa fazer investigação. Claro que custa. O New York Times, por exemplo, tem não sei quantos correspondentes em Islamabad, na China, e não sei, custam no mínimo 1 milhão por ano. Mantê-los custa 1 milhão por ano. É preciso muito. Mas, claro, é um jornal internacional, de língua inglesa, tem subscritores em todo o mundo. Mas mesmo a nível regional, a nível nacional, o Público, por exemplo, acho que isso é conhecido, acho que nunca teve um ano em que deu lucros. Porquê é que se mantém? Mantém-se porque está num grupo económico cujo fundador, Belmiro de Azevedo, quis ter um jornal independente. E toda a gente muitas vezes até queixa, como é que a SONAI tem um jornal de esquerda, uma redação toda do Bloco de Esquerda, etc.
Ainda assim, Claro, e cada vez mais pequeno, sim, mas quer dizer, mas ainda vai sobrevivendo à conta de um modelo de negócio que é quase mecenático, certo? E que, portanto, tem aquilo que tu falavas, que era a escala, não tem a escala enquanto órgão de comunicação, mas tem a escala enquanto grupo económico, em que admito que as vendas do continente também servem para não fazer afundar o público. Aquilo que eu acho que é importante, por exemplo, porque é que eu acho que é importante haver uma imprensa, eu só vejo uma imprensa regional sólida se tiver essa escala, em que é uma imprensa que tem, empresas que sejam ao mesmo tempo empresas de imprensa, em várias plataformas, agências de meios, em mais do que um concelho, em mais do que um distrito, que tenham sinergias e que ganhem independência económica para terem independência política. Se depois as pessoas ligam a chatear, faz parte do... Ou sabes o que é que o Churchill dizia sobre... O Churchill dizia uma coisa que eu acho que bastante que eu essa digo estratégia. O político que tem medo da imprensa é como o marinheiro tem medo do mar. Portanto... Essa é a estratégia que o Jornal do Centro quer seguir, obviamente, diversificando, ganhando escala com outro tipo de... Nós temos conteúdos que têm centenas de milhares de visualizações na internet, conteúdos únicos, mas mais uma vez são mais valorizados não na região, mas fora da região, mas os santos da casa não fazem milagres. Este é um caminho que estamos a seguir e, obviamente, mas um facto é que também da parte dos empresários não existe essa visão e, portanto, eu falo pelas rádios regionais, as rádios regionais estão todas falidas, mas quando se tenta de alguma forma trabalhar em rede, quando se aborda para trabalhar em rede, na parte comercial, de alguma forma dar a escala, os proprietários pensam que estão sentados em cima do baú de ouro e, portanto, imediatamente fecham a possibilidade de qualquer tipo de colaboração, no fundo, para que consigam compartilhar recursos e, portanto, estou absolutamente de acordo convosco, de que... Mas deixa-me só discordar aqui uma coisa, Francisco, porque a questão é assim, ou eu posso ter explicado mal, vou discordar, e vou discordar muito, porque a questão é, que a questão do dinheiro... Não, e agora, olha, vou fazer aqui, vou ocupar o espaço... convidados, como dizem, né? Portanto, vou ocupar o espaço do Jorge, porque a questão é assim, é que eu acho essencial, ou seja, eu posso ter explicado mal, eu quando digo que é importante que o Estado contribua para a solução, e contribua com dinheiro, eu digo muito consciente do que estou a dizer e ciente do seguinte, que é o dinheiro público, em primeiro lugar, serve para colmatar aquilo que nós, em teoria, chamamos falha de mercado. E aquilo, nós estamos perante uma falha de mercado. Porque uma sociedade que não tem acesso à informação é uma sociedade fragilizada, pior, e a questão é, não tem as outras formas de ter acesso. E aquilo que eu estou a dizer é, certo, mas é essencial na qualidade da democracia, do desenvolvimento humano e do desenvolvimento territorial. E aquilo que eu considero é tão simplesmente isto, que é, não tem que ser, o pior do mundo seria o subsídio direto de o senhor Presidente do Instituto, o senhor Presidente da Câmara, que escolheria os... Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, repara lá, se nós quando pagamos a fatura de eletricidade, não nos preocupamos, quer dizer, preocupamos que nos dói. Isso é outra coisa. Mas pagamos a transição energética. Há formas de fazer isto de forma independente, de forma que não ponha em causa a independência dos beneficiários. Mas isto não é para chegar ao fim e dizer quanto é que vocês custam. Tomem lá o que vocês precisam. Não é esse o tema. O tema é, há um nível básico de função social que corresponde a uma intervenção de uma entidade privada numa falha de mercado que pode e deve ser apoiada numa escala mínima e racional pelo Estado para ajudar a dificuldades... Assim como nós fazemos a taxa de audiovisual, pode haver uma taxa... Porquê que queres uma televisão daquele tamanho? Uma RTP daquele tamanho? Sim, isso, claro. E porquê que toda a gente acha normal que nós temos uma RTP2 e uma RTP África e não sei o quê, não sei o que mais, e uma RDP3? Ou seja, porquê? Claro que no fim da linha havia de sempre alguém do Estado que ia decidir quais são os jornais que têm... Sim, mas é mais distante. Ou seja, não havia como o senhor Presidente da Junta de Machico, que é para não ver questão, que é para não ver mesmo. Amanhã vais ter alguém de Machico a mandar-te um e-mail. A dizer, o Jornal da Madeira não vê mais publicidade minha, ou seja, os editais acabaram. Não é isto. Não é. Isto é aquilo que eu garanto que acho que é possível. E depois há só aqui mais uma questão, que é só sobre a independência. Porque há aqui uma coisa que na imprensa regional tem que, e nacional, tem que mudar um bocadinho. Vocês quantas vezes
se lerem vários órgãos da comunicação social, lê uma notícia ipsis verbis, do princípio ao fim igual. O que é que acontece? Há um batalhão de spin doctors a escrever press releases e há um batalhão de jornais que pegam naquilo, copy, passa, são os takes da luz e não sei o quê. publica. Muitos não são os próprios press releases, claro. Das entidades. E, portanto, quando nós falamos há um bocado do escrutínio e da capacidade, ou seja, tem que haver também esta capacidade. Qual é o reverso desta medalha? É que se não fizeres isto ao Sr. Presidente da Câmara sei lá, agora dos Açores, num sítio qualquer, ele vai ficar ofendido porque ele queria que se dissesse aquilo tudo e não só parte. A maturidade democrática é um problema que está de um lado, mas o Estado tem que ser capaz de encontrar formas de assegurar que tem o escrutínio deste quarto poder, porque é essencial para a qualidade da democracia. Demos a palavra ao nosso superstar, não é? Não. Deixa-me só dizer uma coisa, relativamente aos casos e casinhos. Nós temos, hoje em dia, temos tido, por essa Europa fora, se não por esse mundo fora, vários episódios deste tipo. Eu recordo, por exemplo, a degradação do governo britânico passou muito por casos e casinhos com as festas, mas as festas eram... que em tempo de pandemia, era a parte positiva do caso, em momentos de proibição, em que foram apanhados vários governantes nesse sentido, e outras situações, quer dizer, que foram casos muito explorados pelos tabloides ingleses. Mas isso foi, a imprensa, há 300 ou 400 anos que a imprensa... É de interesse público, é de interesse público, Agora, deixa-me só, mas se recuarmos ao nosso passado, temos um momento também muito que será um caso de estudo, e tem sido, aliás, já, que é o último governo do professor Cavaco Silva, com, por um lado, a privatização da televisão, e aparece a SIC que vai para a rua e que entrevista as pessoas a dizerem que têm problemas A, B e C e que não era aquele Eldorado que toda a gente pensava. E temos o Jornal Independente, que teve um papel, digamos que foi o grande motor, o grande martelo pneumático em muitas situações também de casos investigados. Investigados à exaustão. Quer dizer, casos... Eu assisti uma vez o Miguel Sérgio Cardoso a explicar, uma conversa dele com o Paulo Portas sobre isso, e eles a contarem como o Independente, o auge das vendas, foi antes da segunda maioria absoluta do Cavaco. O Cavaco tem maioria absoluta, e eles viram-se nessa noite e o Miguel Sérgio Cardoso contou isso uma vez até em público e disse: Paulo, nós não temos poder nenhum, afinal. Porque muitas vezes nós também temos uma certa ideia empolada de qual é que é. Claro, é a percepção de que tem poder. Sim, mas vamos lá o que aconteceu agora. A maioria absoluta tirou do Parlamento toda uma questão de discussão e transferiu o poder para a rua, para a imprensa, para aqueles... Ou seja, o debate político deixou de acontecer. Mas a questão da coerência política e da decisão... Hoje aparecia um artigo engraçado no Jornal Nacional, que falava dos milhares de euros gastos pelas câmaras naqueles programas de domingo. E eu sinto muito... Programas da tarde. Sim. Porque que, vamos lá ver, a questão é de inteligência sobre o modelo de um lado e de algo que eu não percebo do outro, que é as televisões dizem-te: Sr. Presidente, eu vou fazer-lhe uma tarde de transmissão à borla. Não cobro nada por estar a tarde toda aí a fazer o programa. Mas o senhor só tem que me arranjar o raio técnico, né? Ou seja, as condições logísticas, o espaço, a alimentação, a dormida, a segurança, o palco, as luzes. Ou seja, pagas tudo. É de borda, mas tu é que pagas tudo. Pronto. E a questão é, qual é a oportunidade que um município de 3 mil habitantes, de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes tem durante um ano de ter um dia de televisão nacional? É aquela. Porquê? Porque não há valorização, não há outras alternativas de comunicação. A questão é, estou a fazer um investimento, vamos lá ver uma coisa, aqui em Viseu estava a fazer um grande investimento na área cultural, de eventos, o que quer que seja. Faz sentido estar num programa nacional a dar visibilidade a públicos que são os que nos interessam, que vêm de fora, para fazer essa visita. Agora, estar recorrentemente a fazer, ou seja, ontem era em Penalva de Castelo, não é?
e não tenho rigorosamente nada contra a opção. A questão é, as pessoas que viram que foi feito a propósito da Feira do Queijo, quando viram aquilo, quando as pessoas quiseram ir à Feira do Queijo Penal, já tinha sido. E, portanto, a opção é, nós temos que acertar aqui, porque isto pode fazer sentido para muitos, mas tem que se acertar o passo, tem que haver uma melhor decisão e, mais do que isso, tem que haver uma repartição diferente dos custos, porque lá está, as televisões acabam por gastar naquele evento muito mais do que aquilo que têm de retorno ou que teriam de retorno efetivo face à necessidade. Esta coisa do palco altar, à proporção, não há município que não tenha 2 ou 3. Não há município que não tenha 2 ou 3. Não é? Bem, Francisco, para concluir... Não, só para dar uma nota que me esqueci de dar há pouco, que eu acho que é bastante reveladora da importância que uma boa comunicação, uma boa imprensa regional pode ter. Nisto dos casos e casinhos, nós tivemos casos sobre pessoas que tinham problemas a propósito da sua vida política, por exemplo, em Caminha, como o caso do secretário de Estado Miguel Alves, ou o caso da Carla Alves, da secretária de Estado da Agricultura, que é, não sei se acho que não é Moncorvo, Montalegre. Montalegre? Não, é de lá de cima. Pronto. Mas não quero... Traz os montes. Montepé de Barriga. Ou seja, o país foi surpreendido por coisas que provavelmente, se houvesse uma imprensa regional, estariam sempre... Vinhais, peço imensa desculpa. Descortinadas, não é? E quer dizer, o que nós percebemos é que elas já eram faladas nessas... Mas não havia uma imprensa... Até porque os casos já estavam a ser investigados e havia acusações. Não há uma imprensa com visibilidade e com vontade de dizer, atenção, quando as pessoas são nomeadas, quem é que dá a notícia de que as pessoas estão... Atenção, essa pessoa foi nomeada, mas a pessoa tem este problema. Nunca foi a imprensa gerida por pessoas que seguramente conheciam aqueles factos, mas não os quiseram revelar. Ou não quiseram deles dar nota, porque dependem do poder político daquela zona. Portanto, uma imprensa regional, de facto, como está mais próxima dos casos, está mais próxima da realidade e sabe mais do que fala, é mesmo muito importante. Sim, mas estamos claramente aqui, como diz eu por natureza não sou... Estou de acordo com a ideia de que o poder político, o apoio público não deveria existir, mas, por outro lado, estou de acordo com o Nuno que, considerando a realidade atual, sem apoios públicos gerados de forma distante e imparcial, que... E não é milionário. E não é milionário. Obviamente que, de acordo com critérios racionais e transparentes e de acordo com critérios de serviço público... Eu sou totalmente a favor do... A cultura. Porquê é que a gente paga? Porque os públicos na cultura não são suficientes. Aquilo que o público paga não é suficiente para promover a cultura. E há um experimentalismo. São outras questões. Mas tudo isso é para criar uma sociedade civil forte. É isso. É no conjunto e o Estado tem um papel nessas coisas todas. Diferente. Eu acho que na imprensa a lógica de subsidiação, como estavas a falar agora da cultura, eu acho que não faz sentido nenhum. Concorres a subsídio. Não. Tem que agora, ser... aquilo que há, por exemplo, uma taxa... Mas claro, depois as pessoas todas as pessoas se vão queixar que não querem estar a ter uma conta da água ou da luz mais cara, mais alta, para estar a subsidiar a imprensa. Não é? Que não lê, não quer saber, e as notícias não dizem nada. Aliás, deixa-me dizer, há bocado falámos na RTP, e, por exemplo, temos um canal que é a RTP2, que é um canal de excelência e que é visto as audiências são muito mais reduzidas que qualquer outro canal generalista. Mas, por amor de Deus, se a RTP2 fecha, a qualidade da televisão, que já não é, em termos gerais, não podemos dizer que seja extraordinária, cairia a pique. Agora, claro que é preciso compreender como é que esses eventuais apoios do Estado existissem. Não estou a defender esse modelo, porque nunca mais percebi que era muito adulterado e aproveitado por muitos dos beneficiários. Mas no passado o Estado pagava por assinatura. Ou seja, dava um apoio por número, consoante o número de assinaturas que cada jornal tinha. Não é? Aliás, foi isso que fez disparar o número de jornais nas mesas dos cafés. Os critérios têm que ser diferentes. É isso, tem que se adaptar os critérios ao modelo atual. Não, isto acho que tivemos aqui um programa bastante interessante, que é para a nossa vida enquanto região, que tem a ver com a comunicação social regional e, portanto, quer em comunicação social no geral,
e, portanto, penso que foi uma discussão bastante interessante. Até ao próximo 2 mais 2 não são 4.